Olá, pessoal, bem-vindo. E hoje eu quero realmente dar as boas-vindas a todos, dizer que a gente vai estar falando sobre qual é o melhor momento, né, para começar dentro do método Pilates for Kids e gerar as suas próprias rendas, né? Renda extra ou renda a mais, ou ter um dinheiro a mais no final do mês, enfim. Qual é o melhor momento, né? E a gente sabe que existe vários momentos, né? E muitas vezes a gente fica pensando, poxa, mas será que é o melhor momento? Será que eu tenho que começar agora mesmo? Ou será que eu espero? Ou será que já passou esse momento, inclusive? Né? E é hoje, então, eu quero realmente levar vocês a conversar comigo e, ao mesmo tempo, pensar dentro daquilo que eu vou trazer para vocês num contexto. Né? Seria muito fácil eu chegar aqui e dizer para você qual o melhor momento. O melhor momento era 5 anos atrás, mas quem não começou 5 anos atrás vai estar começando agora, porque agora é o melhor momento. Mas por que, Vânia, é o melhor momento? Simplesmente me dizer que o melhor momento é agora não basta. Eu tenho que justificar para você o porquê agora é o melhor momento, o porquê essa jornada vai ser o melhor momento para você, o porquê agora você tem que realmente olhar com outros olhos. E eu trouxe para vocês aqui, e quero que você aproveite e anote. Deixa eu pegar meu canetão aqui. E anote ali que eu vou te passar 3 porquês. Primeiro porquê. Vou botar aqui. Primeiro, não é um problema. O primeiro é que o método e o Pilates for Kids, ele vem resolvendo problemas. E aí você pode estar se perguntando, mas que problema, Vânia? Eu não sei se você já se deu conta ou se você já parou para observar que muitas vezes a gente não observa o que acontece à nossa volta, mas a realidade das crianças de hoje é muito diferente da realidade das crianças de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, e corre o risco, inclusive, de ser há 5 anos atrás. A nossa realidade, e eu falo isso por mim, de que quando eu fui criança, quando eu estava na minha infância, mudou muita coisa. Muitas coisas mudaram. E dentro dessas mudanças, né, dentro dessas modernidades, dentro dessa tecnologia que chegou, dentro dessa inovação que vem chegando, veio sim alguns problemas, e um deles é a falta de atividades físicas para as próprias crianças. O que isso quer dizer para nós e principalmente para quem está começando a olhar o método Pilates for Kids com outros olhos? Toda vez que a gente vai proporcionar algo para alguém, ou que a gente começa a entrar num mercado, ou então que a gente enxerga algumas coisas, o primeiro ponto que você tem que perceber e avaliar é se aquilo que você vai estar fazendo, aquela nova atividade, aquele novo trabalho, aquela nova fonte de renda, ela resolve algum problema? Caso a resposta seja não, você realmente não vai ter uma propensão de ter um retorno bom dentro daquela área. Agora, caso você perceba que você resolve problemas, você realmente pode ter certeza que esse caminho vai realmente te retornar aos teus objetivos. Então, por que o método e por que esse é o melhor momento? Porque nesse momento, né, no momento de hoje, e isso já está vindo, e quanto mais passa o tempo, mais esse problema se agrava. Nós estamos precisando, e a população, principalmente voltada a crianças, precisa de profissionais que estejam preparados para ajudar essas crianças a resolver esses problemas da falta de atividade física adequada à idade dela e que realmente esteja focada ao crescimento dessa criança. O que isso quer dizer? Ah, Vânia, é muito lindo o que tu está falando. Para resumir o negócio, eu quero dizer para vocês que hoje as crianças estão crescendo de uma forma inadequada. O que é essa forma inadequada? É muita falta de atividade física, é muito tempo voltada à tecnologia. E eu falo isso porque eu também tenho filhos.
E eu também tenho filhas, inclusive, que elas adoram estar no celular, que elas adoram estar mexendo no computador, que isso é viciante na vida das crianças, e não é só nas minhas filhas, assim como na grande maioria das famílias. Hoje, os pais acabam cedendo à tecnologia porque todo mundo tem a tecnologia. Todo mundo tem um celular, todo mundo usa eles, e alguns pais, eu posso dizer que muito poucos ainda não apresentaram celulares e ainda não apresentaram vídeos para as crianças, mas a grande maioria já conhece. E essas crianças, elas acabam se viciando, né, nessa própria tecnologia que vicia até nós adultos, que dirá a criança. Então, existe um problema das crianças que estão crescendo com poucas atividades físicas voltadas a elas, com excesso de tecnologia, né, com excesso de falta de atividades. Por quê? Porque há um tempo atrás, e eu falo isso da minha idade, quando eu era criança, não existia essa tecnologia. O máximo que existia era um videogame e que era assim raro os colegas que tinham algum videogame para que a gente pudesse jogar. Então a gente acabava, né, brincando na rua, na casa da vizinha, do vizinho, do colega, enfim, mas normalmente as atividades, elas eram atividades que exigia do corpo da criança. Era subir em água, era pega-pega, era stop, era futebol, era vôlei, enfim, eram várias atividades que nos desenvolvíamos, né? Então, nosso corpo era desenvolvido porque nós estávamos brincando, e essa brincadeira acabava fazendo o quê? Fortalecimento, alongamento, preparando o corpo nosso, né, para que a gente pudesse crescer mais fortes. O que hoje a gente não percebe, a gente não enxerga nos dias de hoje, é as crianças brincando na rua, é as crianças, né, passando mais tempo brincando do que às vezes dentro de um quarto, estudando, ou então dentro assistindo um filme, ou então assistindo desenhos, ou inclusive nos próprios celulares. Então, existe esse problema? Existe. Profissionais, inclusive, que são especialistas, né, dentro da área de ortopedia infantil, pediátrica, já vem avisando que as crianças, né, estão ainda piores. E por que estão ainda piores? Porque nós passamos e estamos ainda passando, e esperamos que estejamos já praticamente no fim, mas nós passamos por momentos, inclusive, em que as crianças ficaram presas dentro das suas próprias casas, em que as crianças passaram horas e mais horas estudando na frente de um computador, em que as crianças não tinham mais a opção de fazer atividade física, porque elas tinham que ficar dentro das suas próprias casas, porque existia algo ainda pior que podia contaminar elas. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Nós passamos por um momento, a gente já voltou com as crianças na ativa, né, fazendo as suas atividades, mas elas ficaram na base de um ano e meio, paradas dentro das suas próprias casas. O que isso leva a entender é que não é porque elas são crianças que não fica um registro. As crianças continuaram crescendo, e conforme os relatos, inclusive, de profissionais que trabalham diretamente na ortopedia das crianças, elas cresceram sentadas. Então, elas cresceram sentadas na frente do computador, na frente de um celular, assistindo até as aulas, né, da própria escola, fechadas e paradas praticamente. Então, existe um problema e ele vem se agravando, e ele realmente está sendo visto ainda mais pelos pais, porque os pais começaram a se dar conta de muitas coisas que antes eles não se davam. Então, gente, primeiro ponto e o primeiro porquê que eu quero trazer para você é que existe um problema. E a gente não pode fechar os olhos e achar que, não, tá tudo bem, não aconteceu nada, as crianças estão 100% saudáveis, elas estão crescendo saudáveis. Se você parar na frente de uma escola, e eu desafio você, inclusive, a fazer isso, sei que agora algumas já estão, né, em período de férias, mas dentro do ano letivo, se você parar na frente de uma escola ou algum lugar que você encontre várias crianças e você olhar, a grande maioria das crianças já apresenta uma postura cifótica, né? Para quem não sabe, postura cifótica é uma postura mais para frente, né? Em que a criança está mais fechada, a gente diz, né? Ela fica assim, por quê? Porque ela fica assim no celular, porque ela fica assim no computador, porque ela leva, às vezes, até mesmo a mochila assim, sendo que o problema não é a mochila, mas, enfim, a criança está crescendo dessa forma, né? Então, existe um problema que é visível, né? Que até então não era muito falado, por quê?
porque um problema postural, um problema de crescimento inadequado, ele não causa um problema como ir a óbito. A criança não vai morrer porque ela tem uma má postura. Não, isso não acontece. Mas ela adquire maus hábitos na infância e ela leva esses maus hábitos até a sua fase adulta. E é na fase adulta que desenvolvem os piores problemas, né? Como hérnias, como problemas posturais, como às vezes cirurgias que precisam ser feitas de emergência, enfim, cada um de nós sabemos o quanto isso é comum. Então, nada mais, nada menos do que nós estarmos olhando o quanto antes para esse público, para que esse público possa ter, sim, uma orientação adequada, que a gente possa não extrair, né, todos os problemas, mas que a gente possa minimizar o máximo possível dos problemas dessas crianças a longo prazo. Então, nós estamos chegando num momento que eu não tenho dúvida que é um dos melhores momentos, né, para que a gente possa estar resolvendo esses problemas, né? É um momento que os pais buscam, inclusive, profissionais para trabalhar. É um momento que os pais se deram conta dos problemas dos seus filhos. É um momento que todos estão falando, né? Inclusive do que aconteceu e o que vem acontecendo com as crianças que ficaram paradas há tanto tempo. Vários estudos, inclusive de pediatras, comprovam que aumentou muito o índice de criança nos seus índices, né, sanguíneos, como colesterol, triglicerídeo, aumento da ansiedade das crianças, aumento do estresse da própria criança. E por que isso acontece? Pela falta de atividade física. Então, já está provado, inclusive, de que esse tempo que a gente parou praticamente, que parou o mundo, todo mundo ficou trancado, todo mundo ficou preso, né? E a gente sabe que ninguém tem culpa, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia quanto ia durar, mas realmente as coisas ficaram para trás e algumas coisas ficaram como uma forma de resolver a mais para frente. Então, nós precisamos agora atuar nesse tempo que a criança ficou parada. Então, existe um problema e nós precisamos atuar nele. Vamos lá para o segundo, gente. Por que agora é o segundo... Qual é o segundo problema, né? Qual é o segundo porquê do que agora é o melhor momento? Esse porquê é porque realmente, eu vou botar aqui. Porque é novo. O melhor momento de agora, você estar entrando nesse mundo no Pilates para criança e você está aprendendo a trabalhar com ele e está realmente implementando e tendo seus próprios resultados, é porque agora ele é novo, né? Então, vários profissionais, eu tenho certeza que você que está aqui, inclusive, que provavelmente é profissional de educação física, fisioterapia, até porque a gente acaba passando essas informações, então fazendo esse conteúdo direcionado para você, principalmente você não sabia, às vezes, que tinha Pilates para criança. Não é nenhum, nem dois, nem muitas pessoas que chegam até mim e me dizem: nossa, eu nem sabia que existia Pilates para criança. Nunca tinha ouvido falar, nunca vi, inclusive. E aí, quando você enxerga que é algo novo, né? É novo, e tudo que é novo, existe uma atração para o novo, né? As pessoas, elas querem um novo, elas querem experimentar, elas querem fazer algo que está sendo iniciado em alguns lugares, elas querem ser as pioneiras em alguns lugares porque é novo. Além de ser novo para as próprias crianças, é novo para o próprio profissional. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes você pode estar iniciando um trabalho e pode estar iniciando algo que é novo, que resolve um grande problema e que você, inclusive, pode ser o primeiro no seu bairro, o primeiro, inclusive, na sua própria cidade a começar a trabalhar com esse público que necessita tanto. Então, ser novo é o que faz você entender que esse é o melhor momento. E por que o Pilates Kids agora é o melhor momento? Se a gente parar para pensar, e aqui pode ser que tenha alguns profissionais que trabalhem com o Pilates tradicional. O que é o Pilates tradicional? O Pilates tradicional é o Pilates que é para adultos, né? Então, dentro do Pilates, temos algumas linhas de trabalho que alguns preferem e outros vão para outras linhas, contemporâneo e clássico, né? Então, existem essas duas linhas, mas ambas trabalham com públicos adultos, né? Então, o que a gente percebe?
Há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, o Pilates, o nome Pilates, era muito novo. Muitas pessoas não sabiam o que era Pilates, né? E naquela época, o que acontecia? Como tinha muito poucos profissionais, porque era novo, e existia poucos lugares que ofereciam essas atividades. E aí, aqueles profissionais que estavam atuando naquele mercado, naquela época, eles tinham grandes oportunidades, inclusive de colocar, às vezes, os valores justos que eles acreditavam ser. Eles não tinham que ficar, teoricamente, brigando, né? Eu digo brigando, mas naquela concorrência, né? De melhor profissional, com melhor serviço, enfim, sendo que na realidade já estava sendo apresentado isso e as pessoas começaram então a testar. Quando eles começaram a testar, eles perceberam que o método, inclusive, ele resolvia os seus próprios problemas. A grande maioria das pessoas começaram a buscar o Pilates porque tinham dores, porque era indicação médica, ou então até mesmo porque queriam ter uma atividade que fosse mais orientada como o Pilates. E aí, o que aconteceu? O método, né, ele fez um boom. Estourou. Hoje é muito comum a gente encontrar estúdios de Pilates. É muito comum você falar com algumas pessoas e elas conhecerem. Muitas outras ainda não conhecem, mas é algo que é comum, que as pessoas já sabem o que é, elas já experimentaram, elas já têm uma vaga ideia. Às vezes essa ideia é um pouco equivocada, né? Mas elas já conhecem esse nome. O que isso aconteceu há tempos atrás, hoje já não é mais novo. E quando já não é mais novo, você acaba entrando num terceiro porquê que eu quero trazer para vocês aqui, que é a concorrência. Tudo que é novo, você tem muito menos concorrência. Por quê? Porque ainda é poucas pessoas atuando. Quando você começa a trabalhar, e por isso que o momento é agora, por isso que agora é o momento, porque é novo, porque ainda tem pouca concorrência. E eu posso garantir que vai ter pouca concorrência sempre? Não, eu não posso garantir. Assim como quem começou a trabalhar com Pilates há 5, 10 anos atrás, tinha pouca concorrência. Hoje tem muito mais concorrência. Então, quando você enxerga que existem momentos específicos e existem momentos que estão sendo propícios para que você possa entrar nesse mercado, em que você pode começar pequeno, inclusive, e que você vai começar com algo novo que está resolvendo o problema das pessoas, que os pais buscam, que os pais querem, que aonde você apresenta isso é muito bem-vindo, inclusive porque o Pilates tradicional é um grande trabalho sendo feito por outros profissionais. Então já tem um nome, Pilates já tem um nome, e um nome muito bem embasado. Quando você fala em Pilates, já existe um conceito de que Pilates é uma atividade que realmente resolve problemas. Quando você leva o Pilates, que já é algo que é concreto, que já tem um resultado, que as pessoas já gostam, que os praticantes já conhecem, têm os seus próprios resultados, você já tem o aval dessas pessoas de que é bom e que realmente vai ser indicado. Então, esse momento é importante porque o Kids, né? O Kids é novo. O Kids tem pouca concorrência. O Kids resolve problemas. E quando a gente enxerga que tem várias coisas que se intercalam, e aí muitas vezes a gente não se dá conta, né? De que, poxa, isso aqui que a Vanessa está falando é verdade. Isso aqui que ela está falando também é verdade. Então, junta. E isso aqui também é como se eu juntasse os pontos e aquilo que já é bom se torna ainda melhor. Porque existem várias fontes, né, de que comprovações de que você realmente está entrando em algo que está sendo buscado, que as pessoas querem, que eu recebo, inclusive, seguido, pais e mães me perguntando, Vânia, tem estúdio de Pilates ou tu conhece profissionais que atuam aqui na minha cidade? Eu recebo isso. Por que eu recebo isso? Porque ainda não existe esses profissionais nessas cidades. Porque ainda não existe esses profissionais atuando na cidade daquelas pessoas que estão buscando. Mas a internet, ela mostra. A internet, ela mostra tudo o que acontece no mundo. E o que acontece aqui
pode ser mostrado em outros lugares, mas é impossível de eu estar em outro lugar atuando. E aí, quem que tem que atuar em outro lugar? Você que é o profissional. Você que pode estar levando o método para a sua cidade e ajudando essas crianças. E automaticamente, no momento que você ajuda as pessoas, que você faz o meu trabalho, que você faz o passo a passo do que tem que ser feito, você passa a ter os seus próprios resultados. E os seus próprios resultados é o quê? É mais renda. Ou então, mais dinheiro no final do mês. Ah, Vânia, tu só fala de dinheiro. Não, eu não falo só de dinheiro. Mas a gente sabe que sem ele a gente não consegue fazer nada. E eu não tenho dúvida que quem está aqui e quem é profissional de educação física ou fisioterapia já ama o que faz. Senão não teria nem cursado essas duas áreas, né? Então, eu já sei que você ama o que você faz. Só que eu sei, inclusive, que você está infeliz com seus resultados. E por que eu sei? Porque vocês respondem às pesquisas que eu faço. Porque, inclusive, os alunos que entram para o curso, mais de 80% me responde que está insatisfeito com os seus resultados. E quais são os resultados? É o final do mês, é o que sobra, é o que às vezes não dá para pagar nada. E é por isso que agora é o melhor momento. Porque o início do ano, né? O início do ano, ele já é algo que acontece em que a grande maioria das pessoas, elas começam a projetar outras metas para esse ano, né? Para o ano seguinte. E aí, dentro dessas metas, entra, vou me cuidar mais, eu vou fazer um regime, eu vou ler mais um livro, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou me dar conta das coisas que eu tenho que fazer. E aí é o momento de você também apresentar para essas pessoas algo novo, que está aqui. Algo novo, algo que vai ajudar ainda mais essas pessoas, mas que ao mesmo tempo vai te dar uma oportunidade de você, inclusive, mudar a sua realidade. Quando eu digo que você pode sair do zero e gerar renda extra, é porque eu sei que isso é possível. E a renda vai depender do quanto você, inclusive, for se empenhar. Porque eu não posso te dizer, você vai ganhar, sei lá, 10 mil. Se você não fizer a sua parte, é muito improvável que você faça. Agora, que é possível faturar 2 mil reais a mais do que aquela pessoa tem todo mês, isso eu posso, inclusive, provar para vocês, com alunos que fazem. Agora, quando você entende que para gerar essa renda, você tem que estar no momento correto. E por que é o momento correto? Porque para quem, por exemplo, quer apresentar um projeto dentro de uma escola, quando que você acha que tem que levar esse projeto para a escola? Em março? Lógico que não, porque em março já começou. Quando você tem que levar? Agora? Ou o quanto antes? Antes de começar as aulas. Por quê? Porque é aí que começa um novo ciclo. Vânia, mas então quer dizer que se eu não fizer o curso agora, ou se eu não começar a trabalhar com Pilates agora, é tarde? Dependendo de onde você for, pode ser que seja. Agora, o que eu quero que você entenda é que existem momentos e momentos melhores. E agora nós estamos num momento extremamente oportuno para você. É um momento extremamente fácil de começar algo inovador, que resolve problemas e que vai estar tendo, você vai ter muito menos concorrência. Como é que eu sei que você tem menos concorrência? Porque, inclusive, sou eu que ensino Pilates para crianças. Inclusive, sou eu que trabalho com Pilates para criança. E na minha cidade, onde tem mais de 500 mil habitantes, tem eu no estúdio que trabalho com Pilates para criança. É pouco? Muito pouco. Vocês acham que eu consigo atender a todas as crianças? Jamais. Assim como eu tenho certeza que se você for na sua própria cidade, no seu próprio bairro, você vai dar uma volta. Dá uma volta, mas observa. Observa as placas, observa o que você está, aonde você está caminhando. Perceba quantas placas você vai encontrar nos outdoors, ou então contatos de pessoas te dizendo, começou Pilates para criança em tal lugar. Muito poucos. E posso até dizer que em alguns lugares, ninguém ainda. Então, quando você enxerga que não tem ninguém ainda fazendo algo que em outros lugares já está bombando, que já está tendo procura,
que as pessoas já estão saindo, às vezes, de um local de trabalho indo para outro porque não conseguem mais atender tantas crianças naquele lugar que começou? O que isso te diz? Que se lá funcionou, aqui também vai funcionar. Às vezes é uma questão de tempo até as pessoas conhecerem, ou até ter um primeiro que começa a trabalhar com isso. Porque se não tem ninguém fazendo aquele trabalho, como que as pessoas vão procurar? Que às vezes elas nem sabem que exista. Ou então, elas são muito ligadas, elas enxergam na internet algumas coisas e elas vão começar a olhar. Mas se elas não encontrarem, é muito improvável que alguém bata na porta da sua casa e diga: "Oh, você aí, você que é profissional de educação física ou fisioterapia, quem sabe tu não começa a trabalhar com pilates para criança porque eu quero botar meu filho?" Esse seria o desejo, né, de alguns, né? Mas isso é impossível acontecer. É muito improvável. Apesar de ter acontecido comigo, de uma mãe me bater na porta no estúdio e me dizer: "Vânia, eu tô com minha filha com problema. Será que não tem nada para fazer com ela?" Que foi aí que a ficha caiu e que me deu um alerta de que, ok, não tem, mas a gente vai estar fazendo algo para resolver os problemas, porque existia um problema que foi buscado uma solução por um pai, por uma mãe. E se existe um problema, não é só uma criança que tem esse problema. Existem milhares de crianças que às vezes apresentam esse problema, mas que não sabem por onde começar. E quando você entende isso, você entende que existe esse grande momento. E que poderia ter sido o ano passado. Poderia, eu tenho certeza que os meus alunos do ano passado já estão com os seus projetos, ou já estão preparados, ou já estão, inclusive, trabalhando e já estão recebendo sims de vários lugares, porque eles já estavam preparados. E eles já estão preparados para a hora oportuna. Agora, o que você não pode esperar é esperar mais um tempo. Você vai perder mais um ano, você vai perder mais uma oportunidade, mais um ciclo por às vezes não enxergar o que é óbvio, por não acreditar naquilo que realmente já está sendo provado para vocês e para você, inclusive. Então, existem esses momentos e esses momentos, eles podem sim continuar. E eu acredito, inclusive, que o momento do Pilates Kids, nós só estamos começando, mas ele vai crescer e muito. Por que ele vai crescer e muito? Porque ele resolve o problema, porque os pais precisam, porque a atividade física do Pilates, ela além de trabalhar todas as carências das crianças e todas as atividades motoras que a gente precisa trabalhar, ela também atua na educação de uma postura adequada, sendo que outras atividades físicas não acontecem. E como é que tu sabe isso, Vânia? Porque eu sou profissional de educação física, porque eu estudei cada desporto. Eu estudei, inclusive, natação. Natação trabalha a coluna, Vânia. Você acha que a natação trabalha a mobilidade de coluna? Não trabalha a mobilidade, ela não faz a criança entender o que é vértebra por vértebra, ela não consegue mostrar para a criança o que é enrolar, desenrolar, o fortalecimento, o crescimento axial. Isso a natação não ensina para a criança. Ela vai dar o quê? Um fortalecimento na coluna, na parte posterior? Sim, ela vai dar. Ah, o balé, Vânia, o balé também. Ele vai dar um crescimento, que a bailarina ela tem aquela sensação de crescer, sim, mas muitas vezes ela não sabe o que é um movimentar da coluna. Então, existem esses esportes, futebol, enfim, vários outros esportes que não trabalham tão bem como trabalhamos dentro do Pilates. E outra coisa que é importante ressaltar é que os pais eles não têm que escolher entre o Pilates e a natação, entre o Pilates e o futebol, entre o Pilates e o balé, entre o Pilates e sei lá o quê. Os pais não precisam escolher. Você tem que mostrar para os pais que o Pilates ele entra para melhorar todos os outros esportes que a pessoa já está fazendo. Porque a criança que faz futebol, a gente pode fazer um trabalho de fortalecimento naquela criança. A gente pode trabalhar as articulações da criança.
A gente pode prevenir que esse futuro atleta de futebol, no caso os meninos, possa melhorar sua performance, trabalhando o alongamento, inclusive, para que ele possa fazer um passe ou que ele possa alcançar uma bola e não dê um estiramento, e que não dê uma distensão, e que, inclusive, profissionais já renomados, né, jogadores de futebol renomados de clubes, inclusive, muito potentes dentro do mundo, né, já tem a inserção de Pilates. Então, quando você vai na criança, você prepara a criança a longo prazo. Então, é isso que você tem que entender, que o Pilates ele veio para melhorar tudo que já existia com as crianças, inclusive. Mas vai ter aqueles pais que, de repente, não vão conseguir fazer tudo que eles gostariam com seus filhos, e aí eles vão ter que optar. E muitas vezes eles preferem trabalhar mais a base das crianças, porque aqui a gente vai estar trabalhando toda a base da criança, para que ela, quando chegar no esporte, ela esteja preparada. Entende? Então, a gente faz esse trabalho de uma forma orientada, de uma forma ajustada, de uma forma adequada para cada fase de idade, com um passo a passo, com uma orientação, de uma forma, inclusive, que tem que ser atrativa à criança. Caso contrário, a criança não fica. Então, o que eu quero que você entenda é que esse é o melhor momento. Você está aqui e não é à toa que você está aqui. É porque realmente esse é o melhor momento. E é o momento de você, inclusive, decidir algumas coisas do que você vai fazer a partir de então. E analisar a sua realidade. Eu estou feliz com os meus resultados? Eu estou feliz com o que acontece na minha vida? Eu estou feliz com o que vem acontecendo? Se está feliz, ótimo! Continuem! Agora, caso não esteja feliz, é a oportunidade de você começar a olhar caminhos novos, olhar menos concorrência. E aqui eu abro um parênteses, inclusive, para dizer de que, por que vocês acham que alguns profissionais, eles têm um retorno tão baixo na sua profissão? Por que vocês acham que, às vezes, um profissional, sei lá, de musculação, um físio, ele tem um valor hora muito baixo? O que será? Porque tem muita concorrência. Quanto mais profissionais atuando no mesmo mercado, mais barato fica a hora. Por quê? Porque se você disser que não, vai vir 10 que vai aceitar aquela mesma oferta. E aí, você acaba ficando de mãos atadas. Porque, na realidade, quando todo mundo vai fazer as mesmas coisas, existe um aumento de pessoas e existe um aumento de concorrência. E isso, eu não estou dizendo grandes coisas, eu estou dizendo o que é comum de enxergar. Mas muitas vezes a gente não se dá conta. Quando eu entro no mercado em que eu já sei que tem vários profissionais fazendo a mesma coisa, eu já sei que eu vou ter que brigar naquele lugar para que eu consiga uma vaga. Ou então eu vou ter que ceder algumas outras coisas para conseguir uma vaga. Agora, quando eu entro no mercado que é novo e que ainda tem poucas pessoas que viram o que você está vendo, as chances que você tem de ter muito menos profissionais é maior. O ano passado, uma aluna me ligou, até porque os alunos, né, do método têm acesso a mim, inclusive, e ela me disse assim, Vânia, olha só, eu levei um projeto em tal local e eu coloquei o valor e a pessoa me fez uma contraproposta, né? E aí a contraproposta do local, inclusive, era bem abaixo do que ela tinha pedido. E aí eu perguntei para ela o seguinte, tu chegou a perguntar para o local quantos outros profissionais levaram, né, um projeto desse patamar ou proporcionaram essa atividade? E ela me disse, nenhum. E aí fica muito óbvio, né, gente, que se o lugar quer contratar tal atividade e só existe uma pessoa que saiba atuar naquilo, ele não tem para onde correr. Ele não tem como contratar um outro, porque não tem outro profissional. Ou ele paga aquilo que aquele profissional está pedindo, ou ele fica sem. E aquele profissional, inclusive, ele pode ir em outro lugar. Ah, você não quer essa atividade aqui no seu estabelecimento, aqui na sua academia, aqui na sua escola, aqui no seu clube? Você não quer essa atividade aqui?
Não tem problema. Eu vou oferecer em outro local. Entende? Quando você muda de posição, porque o momento é muito oportuno. Então, mais do que isso, gente, eu quero que você realmente se dê conta da grande oportunidade que você está tendo. Esse aquecimento, ele é um momento de você perceber as coisas ao seu redor. Nós, como profissionais, nós não fomos ensinados na nossa faculdade, no nosso curso que a gente vai, a grande maioria não ensina a gente realmente a enxergar aquilo que precisa ser visto. Eu não quero que você só saiba trabalhar com Pilates, que você saiba dar aula. Ah, Vânia, mas eu só quero aprender a trabalhar com Pilates para criança, só quero dar uma boa aula. Não, eu quero que você aprenda de uma maneira que te dê uma renda melhor, que você tenha condições de ser um grande profissional e, de repente, trabalhar só com Pilates para criança. E você ser o diferencial onde você está. E mudar a sua vida e a da sua família. Porque se fosse para ensinar The Herd, Volley Racquetball e exercícios assim, você só estaria ensinando a ser um profissional que sabe trabalhar com Pilates. Aprenda a dar aula de Pilates. Eu não quero que você só aprenda a dar aula de Pilates. Além de, inclusive, ser importantíssimo. Eu quero que, além de você aprender a dar aula de Pilates, você também saiba como se posicionar, como argumentar, como realmente fazer as pessoas enxergar o seu valor. Porque se você não fizer isso, se você não se valorizar, não vai ser as outras pessoas que vão te valorizar. Eu nunca vi você chegar num lugar e dizer que você, enfim, o meu valor é, sei lá, R$100 a hora, e aí chegar o outro, não, mas R$100 é muito pouco para ti, eu vou te pagar 150. Ninguém faz isso, né, gente? Então, assim, você precisa primeiro se valorizar e entender aonde você está nesse momento. Qual é o momento? O que está acontecendo? Por que você pode falar isso? Por que você tem que se adequar a isso? Por que aqui é um lugar legal? Por que agora é o momento? E aí você entra com o seu arsenal, que eu digo, né? Que é um método, inclusive, porque não adianta você saber conversar, argumentar, falar com o diretor, falar com o gerente da academia, conversar e realmente dizer, não, consegui, e depois, quando chega na hora do vamos ver, que é da aula, para as crianças mesmo, você não tem um método adequado, ou não conseguir que a criança fique, ou não conseguir que tenha resultado. Se você não tiver isso, também não resolve. Então, mais do que isso, e mais do que tudo que eu venho falando para vocês, é você realmente entender o momento que está acontecendo, e o momento é o melhor. E o momento é propício, o momento é a virada de chave da sua vida, e o momento é agora a oportunidade que você pode fechar um outro lugar, inclusive, que você possa ter uma renda melhor. Mas para isso, você realmente precisa ter o passo a passo. E por mais que eu fale muito tempo aqui, eu não consigo falar tudo que você precisa saber. E é por isso que tem o aquecimento, e é por isso que tem a jornada, e é por isso que tem o passo a passo do que você precisa fazer. Então, mais do que nunca, eu quero que você saia dessa live, dessa aula que eu estou dando para você agora, com a nítida intenção de já saber o que você vai fazer a partir de então. E entender que existem momentos da nossa vida, existem momentos que é tarde, existem momentos que é muito antes, e existe o momento certo. Quem nunca ouviu falar que a gente tem que surfar a onda? Então, quando a onda sobe, é aí que o surfista vai surfar. Ele não fica tentando pegar qualquer onda. Ou ele, se ele perde a onda, ele fica no mar. Ele fica no alto mar. Por isso essa analogia. Vamos surfar a onda, porque quando as pessoas começam a buscar, quando os problemas começam a aparecer, quando é algo novo, é a onda que está subindo, gente. E é agora que você tem que se ligar. E é agora que é o momento. Porque depois que ela passar, você cai na concorrência. Cai no que não é mais novo. E aí, às vezes, pode ser tarde. Então, entenda que o momento é agora. Que o momento melhor é agora. Que é o seu momento. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Certo, gente? Era isso. Eu queria agradecer a presença de todos. Deixa aí, quem puder e quem está no Instagram, faz um print agora dessa aula de hoje, né? E depois posta, né? Me reposta, me marcando o que você achou dessa aula, o que
te impactou, se isso realmente funcionou e se você entendeu, né, o quanto você está no momento certo, tá? Então, quando eu vou contar até 3, você faz o print para não ficar tremido, né? Faz o print e depois reposta. 1, 2, 3. X, abacaxi, querem dizer as crianças. E aí, gente, vai lá, coloca, faz esse print agora. Vai lá, posta nos seus stories. Por que você vai postar nos seus stories, gente? Porque quando você coloca nos seus stories Pilates para criança, todo mundo que te segue vai começar a pensar: o fulano tá colocando Pilates para criança. Será que ele vai começar a fazer alguma coisa com isso? Você já começa a colocar algo na cabeça das pessoas que te seguem. Então é importante, inclusive, isso a gente fala mais para frente. Então, é importante você divulgar que você está aprendendo? Claro que é importante. Quando alguém busca um profissional, ele busca aquele que está se atualizando, não aquele que nunca faz curso nenhum, aquele que nunca se dedica, aquele que está fazendo sempre a mesma coisa, ou aquele que nunca vai fazer uma atualização. Nós buscamos profissionais atualizados e as pessoas que nos buscam também. Então, é por isso que você tem que estar mostrando o que você está aprendendo, para que eles também saibam que você está de olho no que precisa, de olho nos problemas, de olho no novo, proporcionando isso para as crianças e automaticamente para você. Certo? Chega de conversa, chega de nhenhenhé, como diz o ditado. Eu quero que você realmente escreva tudo que você aprendeu, que você possa, inclusive, se daqui a pouco conhece profissionais dessa área, ou de repente você está aqui, mas você não pode trabalhar com Pilates porque você não é profissional de educação física, você não é profissional de fisioterapia, mas você conhece pessoas, então indique para essas pessoas. Mostrem para elas. Diga, olha lá, segue o fulano de tal, ela está falando sobre isso. Lembrei de ti, né? Várias vezes as pessoas dizem, eu lembrei de uma colega, ou alguém me indicou, nossa, eu nem sabia disso, agora a pessoa me falou. Então, a gente precisa levar isso para mais pessoas também, e eu conto com você para essas pessoas saberem sobre isso, tá bom? E para quem está aqui, mas não sabe do que está acontecendo, eu vou explicar novamente para quem já se inscreveu para a jornada, gente, ó, boa noite. Eu espero vocês amanhã às 8h07 da noite, tá? Mas para quem está aqui e não sabe o que está acontecendo, eu vou explicar para vocês. Está acontecendo o aquecimento da jornada do Pilates for Kids. O que é isso? O aquecimento é aulas que acontecem antes de um evento que é 100% online e gratuito. O que acontece nesse evento? Nesse evento, eu vou te mostrar por que o método Pilates for Kids pode fazer você sair do zero e gerar renda extra. Então, dentro da jornada, você vai ter aulas que vão te mostrar como você, inclusive, pode sair do zero e gerar renda extra. Mas dentro daquela semana, que vai começar do dia 17 a dia 24 de janeiro, a gente começa antes preparando as pessoas que estão inscritas para esse evento, né? Então, a gente tem algumas lives, algumas coisas que a gente encaminha, alguns vídeos que vocês acabam recebendo, para que você comece a entender o que está acontecendo. Porque muita gente cai aqui e nunca ouviu falar de Pilates para criança, inclusive. É muitos profissionais que chegam aqui e não sabem nada de Pilates para criança. Então, a minha função é te preparar, te aquecer para que você chegue na jornada e que você entenda o que está acontecendo. E aí você possa aproveitar esse evento, que inclusive é online, então você não tem que viajar, você não tem que gastar com viagem, não tem que gastar com hospedagem, não tem que gastar com nada, né? E ao mesmo tempo ele também é gratuito, então você não tem que pagar nada. Você vai poder assistir da sua própria casa, fecha-se as portas e aí você não tem mais a possibilidade de assistir, tá? Então, se organize e anote, né? Pega a sua agenda lá agora, nós estamos começando o ano, anota lá da dia 17, faz um risco, né? Em negrito, inclusive, para que você lembre da jornada. Inclusive, quem se cadastrou, bota lá no próprio calendário, ó, não esquece. Eu me inscrevi para a jornada, eu tenho que assistir, porque depois vai passar, eu não vou ver, tá bom? E é isso. Se caso você ainda não se inscreveu, se caso você está aqui e não sabe, o link está na bio, né? Ou então você pode, inclusive, nesse momento, digitar ali www.p de pato, 4 de número, kdequilo.com.br. Aqui nesse site, você já vai ser direcionado para uma página em que você vai colocar o seu e-mail, tá? E você vai colocar o seu nome também.
tá? Por que a gente pega o nome e e-mail? Porque as aulas a gente envia para vocês e é só para quem quer assistir. A gente não manda as aulas para qualquer pessoa, até porque não é todos os profissionais que podem assistir, podem trabalhar com Pilates para criança. Então, a gente realmente faz esse filtro para que a gente possa levar essas informações para quem realmente pode. E depois que você cadastrar o seu e-mail, o seu nome, você tem a oportunidade de ir para um outro grupo, que é um grupo VIP, né? Que tem os grupos dentro do WhatsApp, ou também, se você preferir, o canal do Telegram. Então, você pode optar, além do e-mail, porque a gente sabe que e-mail às vezes as pessoas não abrem, né? Ou então acaba esquecendo, mas eu tenho dificuldade de abrir o e-mail. Então, já que eu tenho dificuldade, eu já vou me cadastrar também dentro do grupo VIP do WhatsApp, para que eu possa receber todas as informações, ou também no canal do Telegram, tá? Então, você pode optar, e eu desejo que você entre o quanto antes, que você aproveite esse momento, para que você tenha seus resultados também. Certo, gente? Qualquer dúvida, manda aí um direct que eu vou estar respondendo e eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Então, espero você amanhã, às 20h07, aqui no Instagram, para quem está no Instagram, no Facebook, para quem está no Facebook e no YouTube, para quem está no YouTube, tá bom? Beijo grande, uma boa noite. Tchau, tchau.